Dá início a mais uma edição das Conversas através das plataformas eletrónicas do Jornal de Guimarães. Conversas, precisamente, pretende ser isso mesmo. Ou seja, um tempo em que livremente, sem quaisquer barreiras, podemos conversar apenas limitados pelo fluir natural da conversa. E para hoje convidamos Bruno Alberto Vieira Fernandes. 43 anos, é presidente do Conselho de Administração da Escola Profissional do Alto Ave, na Póvoa de Lanhoso, vereador sem competências delegadas na Câmara Municipal de Guimarães. Bruno Fernandes, bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui nestas conversas. António, eu é que agradeço o convite que me fizeram e voltar a uma mesa com micros, e neste caso também com câmaras, é um prazer, porque estivemos noutra mesa, num órgão de comunicação social local, na altura no debate também, salutar entre os representantes de vários partidos, e portanto eu é que agradeço, é um gosto voltar a conversar com o António Magalhães, agora neste enquadramento. Bruno Fernandes, apetecia-me perguntar-lhe como é que gosta de conversar. Como é que são as suas conversas? Sem agenda, António. As conversas são com amigos, com o cidadão comum que se encontra na rua. Não tem agenda e, portanto, vamos conversando, como acontece todos os dias nos contactos que vamos tendo, seja dentro de casa, seja na rua, e, portanto, a conversa é sempre boa. Então vamos conversar. Vamos conversar e eu vou-lhe propor... Como lhe disse, não temos assim um guião muito rígido para seguir. Vamos deixar a conversa fluir de tal maneira que, de quando em vez, avançaremos, recuaremos. E eu proponho-lhe precisamente que recua. Recua um pouco até 40 anos, Santrocato. Quem é esse menino que vive ali por Santrocato? Já tem sonhos nessa altura? Bem, há 40 anos eu tinha 3, era muito pequenino, portanto estava provavelmente no jardim de infância de Santrocato, a entrar sim, sem dúvida, recordo perfeitamente do jardim de infância, era um menino igual a todos os outros, natural de uma freguesia do concelho, filho de uma família humilde, trabalhadora, como todos os vimaranenses, o pai ligado ao têxtil, como tecelão na Coelima, uma grande empresa que acolheu muitos dos vimaranenses, a mãe doméstica, olhar por 3 filhos, eu era o mais novo, vi mais tarde, tenho 2 irmãos mais velhos, eu já vi um bocadinho fora de tempo, dizia-me a minha mãe, porque sou mais novo, uns anos largos da minha irmã Sandra, e era um menino feliz que ia a pé para o jardim de infância, que fazia os percursos, na altura ainda sem os perigos de hoje, e vivia no centro de Santrocato, frequentei lá o infantário e depois a escola primária também. Da Casa do Povo, que era curioso, e depois a escola primária e o EB23 e por aí fora. Que memórias é que tem da escola primária? Por vezes é frequente dizermos que a escola primária marca-nos para a vida, ou, digamos, formata muito daquilo que poderemos vir a ser. Foi o mesmo consigo? Marcou a escola primária ou as memórias não são relevantes? Não, sem dúvida. Marcou a vários níveis. A professora Aninhas, que era a minha professora, tinha sido o meu irmão também, e portanto era uma professora até com essa particularidade de nos ter educado, para além da educação dentro de casa, em casa, aliás, na família. A escola marca muito, marca-nos a todos, e naquele tempo marcava, de facto, bastante. E a professora Aninhas, lá está, era muito exigente, marcou-me muito, por isso é que é provavelmente das professoras que eu mais me recordo. Acho que todos nós nos recordamos muito da professora da escola primária, porque também esteve connosco muito tempo, mas de facto é uma pessoa que ainda hoje... cumprimento e cruzo. Ainda encontro porque ela é de Santrocato e, portanto, várias vezes nos encontramos e recordamos esse tempo. E, portanto, a escola primária foi muito importante. Por outro lado, eu recordo perfeitamente que a escola estava muito devoluta. Não é devoluta era se estivesse vazia. Ela estava muito deteriorada e, portanto, recordo-me que o último ano da 4ª classe já não a fiz lá, porque foi quando a escola foi intervencionada, e fiz lá no que é agora a Junta de Freguesia. Curiosamente, mais tarde, quando voltei como presidente de junta, recordei-me que tive aulas precisamente na sala principal da junta de freguesia. A minha 4ª classe foi lá. Mas recordo muito. Eram tempos em que a escola era em frente ao Parque do Lago. Nós brincávamos ali, atravessava-se a estrada, tínhamos ali... na altura não era um parque, era um terreiro, mas era extraordinário. Recordo-me de um dia em que, na brincadeira, caí e rebentei a cara toda numa daquelas rasteiras que os amigos faziam. Tenho boas memórias de aprender, era muito exigente a professora. E os meus pais também, não é que fossem super exigentes, mas tinham noção de que a escola era importante para o nosso futuro, meu e dos meus irmãos, e também tinha uma professora exigente
que uma vez recordo-me que escrevi muito com N e acho que foi a única reguada que levei, mas marcou-me para a vida, que nunca mais esqueci essa reguada que lá levei. Mas a escola marcou muito. E os amigos, os colegas desse tempo, ainda se mantêm, alguns deles? Sim, sem dúvida. Uns seguiram, alguns emigraram, mas é curioso que há tempos um deles, recordo-me perfeitamente, que agora está emigrado na América do Sul, julgo eu, numa empresa até de Guimarães, e quando eu anunciei a minha candidatura à Câmara, ele mandou-me uma mensagem muito sentida, no fundo a desejar boa sorte, portanto, e já não o vi há muitos anos, já daquele tempo da escola, mas depois vi-o mais tarde, mas esses amigos ficam para a vida. Acho que os amigos do primeiro ciclo, lá está, são amigos que se constroem ali num enquadramento muito especial. Primeiro ciclo em Santo Trocato e depois segundo e terceiro ciclos também? Segundo e terceiro, sim, até o 8º ano. No 9º ano já vim para o liceu. Na altura eu queria vir para o liceu quanto antes, porque entendia que era, que o processo de formação... Na altura havia um curso, eu queria seguir Economia no liceu, foi na altura em que houve uma atualização aos conteúdos do secundário, e, portanto, eu achava que vindo no 9º ano, depois era mais fácil para mim fazer a transição, e assim fiz. Já tinha essas preocupações nessa altura, no 8º ano? Eu tenho esse problema comigo. Problema? Eu acho que é um problema, e às vezes isso influencia-me, eu penso demais nas coisas, eu se calhar muito programo, tento ter método, tento ver um bocadinho o que é que planear o futuro, isso às vezes tira-nos alguma... Em jeito de provocação, racional ou calculista? É assim, sou muito pragmático, é verdade, mas ao mesmo tempo... Uma resposta politicamente correta. Não, sou pragmático agora até mais que o que era, mas tento, às vezes sofro um pouco com isso, porque às vezes também, quando estamos ali a tentar fazer as coisas todas certinhas, também nos tira algum rasgo, não é? Se bem que acho que também o tenho. De qualquer das formas, nessa altura foi isso que eu fiz. Eu vim para o liceu no 9º ano, até julgo que ainda era um curso de saúde, e depois transitei para o curso do 10º ano, e lá está, outro grupo de amigos que aí construí, que curiosamente agora temos no WhatsApp um grupo em que ainda nos encontramos quase todos os meses em jantares, precisamente porque esses amigos são... Mas há uma mudança de ambiente, não diria que fosse uma mudança brusca, mas o ambiente que se vive na cidade é diferente da Vila de Santo Trocato. Sem dúvida. Como é que se adapta a isso? Vem sozinho ou vem com mais alguém? Normal, não. Nesse caso, no 9º ano, fui sozinho, porque da minha turma não foi mais ninguém. O autocarro, recordo-me, foi quando até, na altura, pode-se dizer, porque já não existe a empresa, era a Mi, o Amando e o irmão, foi da primeira vez que aparecia aqueles autocarros articulados. Eu achava o máximo aquilo, que nós íamos todos lá no meio, não é? Na parte em que aquilo dobrava. Mas, de facto, eu tinha o passe e vinha de Santo Trocato, saía ali no Hospital Velho e depois ia a pé até ao liceu. Entretanto, no 10º ano, e depois já a Marisa, que é a minha mulher, também estudava no liceu e a partir daí começámos a namorar e daí resultou também depois, já não ia sozinho para o liceu. Isso é um clássico, parece um clássico dos romances, os namorados do liceu que depois se mantêm unidos para a vida. É verdade. Aliás, ela não vem do liceu, já vinha de Santo Trocato, só que ela estava ela é mais nova que eu, portanto estava um ano atrás de mim na formação na EBA 2-3 e depois encontramos no liceu. Dir-se-ia que o Bruno foi à frente a abrir caminho. Verdade. A preparar, de facto, o liceu naquela altura tinha ali uns grupos que eram duros e, portanto, era preciso preparar esse caminho. Como era o ambiente nessa altura? Nós estamos a falar do liceu, que geralmente em Guimarães, a Martins Sarmento, sobretudo para as gerações mais antigas, sim, é o liceu, continua a ser o liceu, não é? Sério. Mas estamos a referir-nos à secundária Martins Sarmento. Era curioso, porque havia o grupo da frente, havia o grupo do meio e havia o grupo de trás. Eu transitava ali entre o grupo da frente e o do meio, mas era um ambiente salutar. Tinha os problemas que todas as escolas tinham naquela altura e têm agora a outro nível, provavelmente, mas foi uma escola extraordinária, do qual também eu tenho excelentes recordações. Uma delas foi a Francisca Abreu, que foi minha professora e na altura depois diretora. Fiz lá também muitos amigos que me acompanham hoje também. E a disputa partidária já havia no liceu, ou melhor, em tempos anteriores, pelo menos, era bastante intensa. No tempo do Bruno ainda se verificava essa disputa partidária? Sim, recordo-me eleições para a Associação de Estudantes. As juventudes partidárias aí também tentavam
tentavam ali colocar e posicionar os seus militantes naquelas disputas. Sim, notava-se. Mas nessa altura o Bruno ainda não militava na JSD, ou Eu já? estava a entrar para a JSD. Foi nessa fase, já estava na JSD. Não estava tão envolvido. Integrei uma lista candidata à Associação de Estudantes. Curiosamente, perdi nessa eleição e serviu para aprender muito. Na altura, recordo-me perfeitamente que... e foi uma lição... e que agora também posso transpor para a política atual, que é o candidato achava que estava ganho, achava que a eleição, que ele era, de facto, tinha ali uma popularidade e que a eleição estava ganho. O Bruno não era o cabeça de lista? Não, eu era o segundo ou terceiro. E o Ricardo, na altura, candidato, achava que a eleição estava ganha. E de facto perdemos lá. O que é que foi? Acho que se calhar excesso de confiança, trabalho, era preciso de facto fazer um trabalho olho no olho, como se costuma dizer, olhos nos olhos, falar com as pessoas e não só achar que a notoriedade é suficiente. E portanto, nenhuma eleição está a ganhar à partida, nem está perdida à partida. Portanto, é preciso trabalhar para que o objetivo se consiga. Nós lá mais para o final da conversa iremos falar provavelmente das eleições. eleições. Sinceramente, foi uma escola extraordinária, sem dúvida. Mas o Bruno Fernandes, quando conclui os estudos secundários, não vai logo direto para a universidade, pois não? Não. Eu já antes... eu tenho um irmão mais velho que, na altura, também ele é muito empreendedor, decidiu participar numa sociedade, numa pastelaria, que era nos fundos dos meus avós maternos. E ele estudava na Covilhã e eu, entre aspas, representava. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, aos 16 anos, tirava cafés, fazia, aliás, um gosto pela cozinha, também surgiu muito daí. Eu tirava finos, fazia francesinhas e, portanto, representando, entre aspas, o meu irmão naquela sociedade que ele tinha. E, portanto, muitas vezes dormia nos meus avós, precisamente para, no final de semana, poder lá trabalhar. E também ganhar o meu dinheiro, naturalmente. Mas isso não era uma profissão ainda, digamos. De todo. Depois, era um trabalho de férias, digamos. Precisamente. Depois, quando termino o liceu, lá está, eu entendi fazer uma experiência... O meu irmão já estava a trabalhar na Têxtil Starf, uma das empresas têxtil forte de Pevidém, hoje já não existe, mas na altura existia, e eu faço essa incursão ali um ano, precisamente na contabilidade da Têxtil Starf. Já vamos aí, porque entretanto eu gostava de voltar ainda ao percurso escolar e resolve ir estudar contabilidade. Precisamente. Porquê contabilidade? Porque na altura, o meu curso do 12º ano era, portanto o secundário era na área da economia. E depois na altura... Não foi economia, gestão? Porquê contabilidade? Eu nunca fui um aluno brilhante. Aliás, nunca fui um aluno de acima da média, portanto fui um aluno médio e, portanto, tinha uma média que não era extraordinária e, portanto, naquela altura concorria-se dentro da área da economia, da gestão, da contabilidade, haviam vários cursos e várias médias e pronto, e na altura fiz o concurso, podia ter ficado retido, fazer melhorias, mas para mim, contabilidade, administração, gestão, economia, acho que não tinha média para a FEP. Mais uma vez o homem pragmático, é isso, Bruno? Eu acho que na vida, eu penso, aí eu não abdico. Acho que na vida não temos que também estar à espera de tudo, não é? Portanto, eu queria era caminhar e, portanto, naquela altura, os meus pais, apesar do enquadramento familiar humilde, nunca faltou nada em casa, mas também nunca sobrou nada e, portanto, havia aqui que equilibrar um bocadinho entre aquilo que era a vontade que os meus pais tinham em me ajudar e as possibilidades que tinham em me ajudar e também a consciência de que isso tinha um limite. E, portanto, eu naquela altura achei que, apesar de ter estado a trabalhar e também ter ganho algum dinheiro, achava que era preciso dar continuidade. E, portanto, fiz o concurso ao ensino superior, como sabe, naquela altura também as vagas eram difíceis também, e saiu-me contabilidade, e eu, contabilidade e administração, e eu achava que se enquadrava, do ponto de vista geral, naquilo que eu pretendia, e fui e fiz a licenciatura. Fê-la no Instituto Politécnico do Porto? Sim. Estava no Porto, a residir no Porto? Não, era a Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão, que tinha um polo na Póvoa de Varzim, e foi aí que eu me licenciei.
E pronto, e fiz o caminho normal. Curiosamente foi lá que mais me cruzei com o Alberto Martins, que é o atual Presidente da Junta de Santo Trocado, que já éramos conhecidos porque já éramos da mesma freguesia, mas aí consolidámos uma amizade. Mas aí fiz a licenciatura e daí depois fui aos processos de seleção das empresas. Mas o Bruno ia e vinha todos os dias para a Póvoa? Não, vivi lá. Como é que foi a sua vida na academia? Ou seja, participava nas atividades académicas? Ou pelo contrário, limitava-se a ser um estudante aplicado? Não, por isso é que eu digo que eu nunca tive grandes médias, porque eu sempre gostei de participar e de me envolver no associativismo, fosse na altura nas associações de estudantes, fosse também, eu recordo na altura que mesmo em Santo Turcato o movimento associativo era forte e eu ajudava, sei lá, na organização do grupo folclórico de Santo Turcato, do festival, eu ajudava muitas vezes, muitos anos, vários anos. Recordo perfeitamente de andar numa Toyota Ace a anunciar o festival, a fazer de speaker, e portanto, lá está, e aprendi também muito daquilo que é comunicação. Mas não, eu sempre participei, também integrei na altura a Associação de Estudantes e, portanto, participei na Queima das Fitas do Porto, onde nós nos inseríamos, naquelas barraquinhos dos cursos, em que o meu também lá estava, eu também lá ia. Não, nunca fui um marrão, nem nunca fui um aluno podia ter sido, isso não tem mal nenhum, mas em que a questão académica fosse o meu objetivo de ter a melhor nota possível para seguir até a carreira académica. Não, nunca foi esse o meu objetivo. Sempre gostei de participar, nessa altura já estava na JSD e, portanto, também já tinha participação. Pois, aliás, coincido com a minha presidência da JSD na altura, em 2000, julgo eu, portanto, ainda estava a estudar, eu entrei em 97, saí em 2002, ou ao final de 2001, depois o último ano já era na altura, uma tese, que agora, no fundo, é a equivalência ao mestrado, mas lá está, a minha preocupação era estar atento ao que me rodeava. Vida associativa e vida boémia? Gostava também. Eu gostava. Como todo jovem com 20 anos, sim. Ainda gosto agora, de vez em quando é possível, uns convívios de amigos e não como naquele tempo, naturalmente, mas as festas participava, naturalmente. Aliás, também se aprende muito nessa dimensão. Bruno Fernandes, vamos voltar, já há pouco falou na sua incursão no mundo do trabalho, que no primeiro tempo é, digamos, naquele regime do trabalho de férias grandes. É isso. O Bruno, quando faz o ensino secundário, resolve parar, estudar e vai trabalhar. Já falou que foi trabalhar para a TARF, não é? Verdade. Mas antes disso, teve essa tal experiência na restauração. Certo. Digamos, é uma espécie de uma vocação adiada, isso da restauração? Eu gosto muito sempre gostei muito de cozinhar, de mexer Falar em cozinhar, eu posso desafiá-lo a ver uma foto que temos. Claro que sim. Que comentários? Quem é este mestre de culinária que aqui está? Esse mestre de culinária, isto é precisamente, vocês de facto, isto é na escola primária de Santo Turcato, à data. Hoje, ainda na escola primária? Hoje é o centro escolar, portanto aquilo era a lareira que tinha lá ao fundo, e isto é um palco que montaram e era no Carnaval, precisamente, em que eu fui vestido de cozinheiro. Aliás, está ali, julgo que até parece-me um autocolante da Magi, que era uma marca, passa-se a publicidade. Sim, já nos escuteiros, aliás, não falámos sobre isso, mas... Foi escuteiro também? Fui escuteiro no agrupamento de Santo Ou melhor dizendo, é escuteiro? Pois, escuteiro uma vez, um escuteiro para a vida, sem dúvida. Sim, foi outra experiência muito importante. Acho que há instituições que nos marcam para a vida, e que eu acho que, se não há escuteiros, outro tipo de... O associativismo é muito importante na nossa construção também mental e, acima de tudo, nos valores que vamos adquirindo ao longo da vida. E os escuteiros foi um deles. Aliás, o meu gosto por mexer nas panelas foi precisamente nos escuteiros quando tinha 10 anos, porque íamos para os acampamentos e pronto, e cozinhávamos, e portanto eu ia ver os mais velhos cozinhar e aprender com eles. E de facto este gosto vem daí, que aprofundei na universidade, porque eu gosto de comer e portanto eu fugia da cantina da escola, da universidade no caso, e então até fiz um acordo com os meus colegas, que é:
bem, eu cozinho e vocês lavam a louça, porque esse era o meu problema, eu detestava a limpeza da cozinha. E sujava e sujava. É desarrumado ao cozinhar? É desorganizado? Sou muito desarrumado. Em casa, a crítica que me fazem é essa, por isso que eu às vezes quando cozinho digo não volto a cozinhar, mas depois lá volto, porque primeiro gostam e segundo porque faz-me bem. Eu cozinhar para mim é um momento de relaxamento, é um momento também de descomprimir e, portanto, filo quando teve que ser, quando vivi sozinho, com colegas, e faço em casa muitas vezes porque gosto, e às vezes faço porque também tem que ser, agora menos, mas lá atrás filo mais. E os meus filhos gostam muito que o pai também lhes faça os pratos que eles gostam. Vamos voltar àquela fotografia de há pouco, que falámos há pouco, porque todos nós, de alguma forma, por mais pragmáticos que sejamos, como é o caso do Bruno, que assume que é um homem pragmático, de vez em quando temos, não diria sonhos, mas imaginamos cenários para um futuro. Imagina-se um dia a ser um profissional da hotelaria, da restauração, qualquer coisa desse género? Sim, eu tenho... Ou ser um empreendedor, por exemplo, nessa área? Aliás, eu tenho uma sobrinha minha que me diz sempre que um dia ainda vamos abrir um restaurante os dois, porque ela também gosta muito e acho que não como cozinheiro. Eu respeito muito a restauração e por isso é que também, no âmbito da política, nesta fase da pandemia, tive especial atenção a esse ramo, porque é um ramo que é muito exigente. Nós que vamos aos restaurantes muitas vezes não temos noção do que está por trás daquele prato que nos chega à mesa, não é? Normalmente é uma profissão que exige muita disponibilidade, muitas horas seguidas, às vezes condições de tensão fortes, e portanto, desde a preparação no início das compras, depois a preparação dos produtos, depois as sobremesas, a seguir vem o confeccionar, depois vem o limpar e depois já são 4 ou 5 da tarde e já se está a preparar o jantar. De facto é uma coisa muito exigente. Mas de facto tenho esse sonho. Acho que um dia, quando tiver mais disponibilidade e a minha vida profissional estiver mais serena, acho que é uma área que se calhar vou me aventurar. Fica já feito o convite para conversarmos nessa altura sobre as experiências gastronómicas de Bruno Fernandes. Por agora, vamos voltar à atividade profissional. Como dizia, o Bruno Fernandes chega ao final do ensino secundário e diz, vou parar e vou trabalhar. Porquê, Bruno? E sim, porque na altura eu também estava num processo de melhoria de notas, lá está, enquanto se chega àquela fase em que eu sabia mais ou menos o que queria e queria concorrer, mas optei por ficar um ano também a fazer essa... E também porque às vezes é preciso perceber se de facto queremos trabalhar ou se queremos continuar os estudos. E na altura foi isso que eu fiz. E portanto fiquei... e o meu irmão na altura disse-me, ok, tens aqui, se quiseres, tento aqui um estágio, que foi isso que eu fiz. Ou também tens a restauração, podia na altura escolher. E pronto, aquilo foi aquelas decisões... E escolheu trabalhar no escritório da tarde, porque já... de alguma forma a preparar já o terreno para... Sim, também foi daí que eu percebi que gostava daquela área. E pronto, na altura o Sr. Guimarães, que era, julgo que até já faleceu, infelizmente, mas era um dos donos da Textastarf, e na altura ele também me dizia, o que estás aqui a fazer? Vai estudar, que tu tens capacidades para estudar. E lá está, é preciso às vezes também estas lições de vida. Nós, tento também que os meus filhos transmitir-lhes um bocadinho isso. Às vezes não temos que seguir o que está na norma, não é? E, portanto, apesar de ser pragmática nessa altura também já saber o que queria, mas aquela experiência acho que foi muito importante depois para o resto. E pronto, e foi uma experiência. Mas vai estudar e depois, concluída a licenciatura, começa a trabalhar. Sim, na altura ainda estava no último ano. Recordo-me que houve um processo de seleção na altura da Arthur Andersen, que era uma daquelas empresas que toda a malta da economia e da gestão gostava de ir trabalhar. Eles vinham fazer às universidades e aos politécnicos, vinham fazer apresentações das empresas, no fundo fazendo o recrutamento deles, natural. Eu até achava que não tinha, como lá está, disse não fui, que eu fui um aluno brilhante, achava que aquelas empresas eram só para alunos brilhantes. E acabei por fazer a minha candidatura, achando que até o processo ia ser excluído na primeira seleção. Então, e fiz o processo de seleção, portanto fui à primeira entrevista,
Master, no Porto, depois passei à segunda fase, e então pensei cá para mim, bem, se eu já passei na primeira, passei na segunda, agora tenho que agarrar esta oportunidade. Lá está. O que é que me ajudou muito nessa altura? Mais até do que a média. Aliás, nunca mais me esqueço que um dos sócios, um dos partners, dizia-me o seguinte: nós selecionamos-te não porque tu eras um excelente aluno, mas porque sentimos que tu tinhas capacidade de resistir à pressão, primeiro, e segundo, que te desenrascas, que falas, que conversas, que não estás fechado, e portanto nós queremos aqui um pouco de tudo. Também queremos pessoas que tenham também uma vertente comercial, que é importante para a empresa, e quando vou à terceira entrevista, achava que ia ficar pelo caminho, mas não, fui admitido para um estágio de 6 meses. Na altura, eu recordo-me, veio o meu contrato para eu assinar, e recordo-me, guardo isto, fui ao escritório do César Teixeira, na altura presidente da JSD, mostrei-lhe o contrato e pedi-lhe a opinião, são coisas que marcam, que não esqueço, e então ele deu uma opinião, e eu vi que fazia todo sentido, e fui temeroso porque achava que a coisa podia não correr muito bem, e portanto fui com vontade, mas ao mesmo tempo achando que aquilo podia ser, areia a mais para o meu caminhão. E correu bem, e portanto entrei na empresa, e depois entrei para os quadros, já depois do estágio, e depois fiz a transição para a Deloitte, porque houve um problema nos Estados Unidos, e então as empresas fundiram-se. E depois surgiu o Governo Civil por convite. Ora, aí está. E depois começa uma nova carreira profissional completamente diferente dessa que vinha até aí. Vai até ao Governo Civil, depois é chefe de gabinete de um Presidente de Câmara, mas porquê essa mudança? Primeiro porque eu também nunca gostei de fazer sempre a mesma coisa. É verdade. Já tive vários empregos. Mas tendo entrado nesse mundo das auditorias e consultadorias, poderia ter progredido noutras empresas, mudar de empresa. Verdade. Mas havia aquele outro lado, que era o setor público. A mim sempre me cativou. Aliás, algumas dos clientes por onde passei, clientes das empresas onde trabalhei, eram do setor público. E, portanto, eu gostava dessa área. Por outro lado, lá está, já desde o tempo da JSC, que eu tinha gosto em participar naquilo que era o desenvolvimento, neste caso do município, depois até da freguesia, quando me aventurei nessa componente. E, portanto, a ida para o Governo Civil foi a convite, na altura, do Governador, e foi muito por isto, porque surgiu a oportunidade de eu poder dar um salto para uma área que eu também gostava, fazer essa experiência, sabendo que aquilo era efêmero, portanto, não era uma profissão, aliás, sempre encarei isso, tal como na Câmara da Póvoa de Lanhoso, era uma passagem de dedicação, estando ali ao serviço, dando a minha experiência profissional e o meu conhecimento, mas fazendo algo diferente. E foi isso que aconteceu. Fui para o Governo Civil e depois surge a Póvoa de Lanhoso porque o Mas no Governo Civil, o Bruno tem 20 e poucos anos, nessa altura, certo. Talvez já se estava na fase final dos governos civis, não? Sim, são foi precisamente logo a seguir, não é? Foi precisamente nessa altura que ele foi extinto. Dir-se-ia que o Bruno Fernandes foi da Comissão Liquidatária. Comissão Liquidatária, literalmente. Eu e o Dr. José Araújo, que foi o governador à data, que pronto, depois o governo mudou e o governo que entra é que os extingue e pronto, e a partir daí aí é que surge a oportunidade da Póvoa de Lanhoso. E vai para a Póvoa de Lanhoso. É um convite do Presidente da Câmara? É curioso, porque quando eu estava no Governo Civil, o Manuel Batista, à data, presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Lanhoso, não da Câmara Municipal, montou uma série de projetos em que o Governo Civil era parceiro. E, portanto, nós conhecemos aí. Era eu e o Agostinho Silva, que estávamos no gabinete do Governador, e ele, enquanto Presidente de Junta, estabelecemos uma relação de proximidade que veio daí, do trabalho, no fundo, de projetos comuns que tínhamos. E pronto, e ele, quando chega a Presidente de Câmara, diz: preciso de alguém com alguma experiência nesta área, que tenha também algum conhecimento distrital e daquilo que são os organismos da administração pública desconcentrada, e faz-me o convite. E eu ia regressar ao privado, e quando ele me faz o convite,
porque eu, na altura, quando saí da Deloitte, saí com licença sem vencimento, podia regressar ao privado, naturalmente à casa de partida, mas surgiu naquela oportunidade, ainda por cima num município que é uma área que eu gosto muito, ainda por cima numa vertente mais de poder mudar o dia-a-dia dos cidadãos, e era para o gabinete, para a chefia do gabinete, achei que era interessante, e assim foi. Estive lá 12 anos com ele, e depois 2 anos com o Avelino Silva, e depois é que surge a escola. E, entretanto, há uma nova mudança, não é? É verdade. Passa a assumir responsabilidades da administração da Escola Profissional do Alto Ave. Sim, na altura a escola é da Câmara, e na altura o anterior Presidente do Conselho de Administração aposentou-se, e de facto o Presidente disse: tenho aqui esta é uma empresa municipal que é estruturante e é muito importante para o Conselho, na área no fundo, da formação profissional, mas também no incentivo aliás, no contributo que a escola tem para as empresas locais, e lá está também neste espírito de querer sempre abraçar projetos e fazer algo diferente. Eu já lhe tinha dito que tudo tem o seu caminho, tudo tem o seu fim, e portanto achava que também na chefia do gabinete já tinha cumprido o meu papel, e surgindo aquela oportunidade, e era uma área que eu também queria voltar à gestão, e, portanto eu queria voltar no fundo a gerir os orçamentos, a gerir, neste caso, também eu geria na Câmara, mas de uma forma diferente, os recursos humanos. A empresa tem mais de 2 dezenas de recursos humanos, portanto é uma empresa que já tem um orçamento superior a €1 milhão, e portanto para mim aquilo era, no fundo, o voltar um pouco às minhas origens, e portanto eu quis abraçar esse projeto, aceitei o desafio, e também, naturalmente, o Presidente, tendo-me pedido, não ia recusar, e assim foi. Está sempre à procura de desafios, é isso, Bruno? Parece que, talvez esta não seja a melhor palavra, que se cansa, ou então que de vez em quando tem necessidade de respirar outros ares? Eu gosto de projetos, não gosto de me acomodar. Por isso é que acho ótimo esta questão das limitações dos mandatos. Não devia ser por limitação de mandatos, mas acho bem, acho que tudo tem o seu tempo. O Bruno, enquanto Presidente da Junta de Santo Trocato, foi precisamente abrangido pela limitação de mandatos. Precisamente. E bem, eu acho que também, mesmo que não houvesse a limitação de mandatos, eu até sou a favor que fossem 2 mandatos de 5 anos. Portanto, 10 anos é um período certo e suficiente para quem quer implementar uma estratégia, a poder planear, encontrar os recursos e executar. Mais do que isso, acho que depois é importante que se mude os protagonistas, e na Junta de Santo Trocato, apesar de ser a mesma força política, mudou-se o protagonista, e eu acho que foi bom. Eu costumo dizer, e digo sempre ao Alberto, que fiquei muito feliz por ele até ter melhor resultado que o que eu tive. Isso é extraordinário, porque de facto significa que a mudança traz nova dinâmica, traz querer fazer diferente, mesmo que seja dentro do mesmo enquadramento. Mau é quando a mudança depois de protagonista não traz essa dinâmica, ou acrescentar dinâmica à dinâmica anterior, que é o que eu acho que está acontecendo no município de Guimarães. Ainda iremos falar disso, mas para já vamos voltar outra vez à profissão. É curioso que o Bruno Fernandes faz um percurso relativamente atípico, ou seja, o Bruno Fernandes vem da atividade privada para a atividade pública, para a execução de funções públicas. Certo. Quando muitas vezes acontece frequentemente, e é uma das críticas que por vezes faz à classe política, é que aproveitam-se da notoriedade pública para depois entrarem em negócios privados. Não foi esse o caso? Não é. Eu aprendi muito com o meu pai e em casa, que por isso é que eu não tive problemas em trabalhar num café, não tive problemas a ir para um escritório, podia ter só uma empresa têxtil, depois estive numa grande, estava na Avenida da Boa Vista, no Porto, e depois no Bom Sucesso, num prédio gigante e não sei o quê. Eu adapto-me. Eu acho que adapto neste sentido. É preciso trabalhar, é preciso realizar coisas, é que o nosso trabalho tenha, de facto, uma consequência. E por isso é que eu não tenho medo a nada. Depois, tanto me adapto numa profissão com mais exigência, como recuo. É o que tiver que ser. Uma outra particularidade que encontro neste seu percurso profissional, que pode ser apenas uma coincidência, mas já me vai confirmar sim ou não, é que, excluindo o primeiro emprego, que não é propriamente um emprego ainda na TARF, a sua atividade profissional é sempre fora do Conselho de Guimarães. É verdade. Porquê, Bruno? É verdade. É um acaso apenas, ou porque Guimarães não tem as respostas que o Bruno precisa? Bem, aí já me está a provocar, mas não. Estamos a conversar. Sim, no sentido de que Guimarães não oferece aos seus, às vezes, as respostas que não é ao Bruno, é aos jovens do Conselho. Não, foi uma coincidência. Claro que se houvesse, por exemplo, agora também vai levar troco, se houvesse uma
numa consultora como há em Braga, por exemplo, dessas grandes multinacionais, na altura, se calhar, eu tinha concorrido a essas, mas não havia, era no Porto, em Lisboa, agora já há também em Braga, mas foi uma coincidência. Podia ter trabalhado numa empresa vimaranense, como muitas que há, com tanto ou mais prestígio do que estas que referi, onde trabalhei. Há empresas fabulosas, podia ter regressado à TARF na altura, o meu irmão trabalhava na Lameirinho, eu sempre estive muito ligado também ao texto, a minha família, o meu pai, podia ter experimentado, até por essa via, concorrido naturalmente, tentado enviar currículos, mas foi o acaso. Portanto, ao sair dali, da universidade, surgiu o Porto, depois o Governo Civil era em Braga e pronto, e depois surgiu a Póvoa de Lanhoso. Vamos abrir outra janela, Bruno. De alguma forma, voltamos um pouquinho atrás à vida associativa. O Bruno já disse que até no liceu já participava de alguma forma na vida associativa. Certo. Vem participando sempre nas mais diferentes instâncias. Atualmente é presidente do Grupo Folclórico de Santo Trocato. É verdade. Porquê, Bruno? Foi o folclore está-lhe no sangue? E eu recordo-me que, é um pouco as tradições, a terra, os desafios estão-me no sangue. Depois, lá está. Eu conto a história. O Bruno dança? Eu danço mal, mas é curioso, porque é que eu apresento o grupo folclórico e dança mal. Lá está. Não é o ensaiador, não é? Como se chama na gíria, não é? Nem sou dançador, nem tocador. Sou apenas o presidente da direção, porque às vezes eu costumo dizer que até isso é que é mais-valia, às vezes, destas associações, é que quem as dirige não esteja tão envolvido depois no dia-a-dia, não é? Porque lhe permite ali algum distanciamento positivo, não é de superioridade, é um distanciamento de decisão. E eu acho que isso foi positivo para o Grupo Folclórico de Santo Trocato. Aliás, a maioria dos anteriores presidentes também foi nesta filosofia. É muito simples, eu em miúdo, lá está, ajudava, na altura um tio meu era o presidente, o Alberto Vieira era o presidente do grupo, e pedia ajuda aos jovens para ser guia, fui guia dos grupos que vinham aos festivais, ou estava na divulgação. E, portanto, a minha ligação ao grupo começa aí. E Santo Trocato é terra de folclore, não é? Precisamente, tem dois excelentes grupos. Aliás, eu sou presidente do Santo Trocato, mas não me levarão a mal os meus colegas da direção e componentes do grupo, mas de facto há outro grupo também, muito corredora, precisamente muito reconhecido, e portanto há de facto ali respira-se folclore em Santo Trocato. E portanto surge daí, e depois mais tarde, quando o anterior presidente decidiu não se recandidatar, um grupo de amigos do grupo Folclore de Santo Trocato veio-me desafiar: Bruno, precisamos de ti nesta fase para darmos continuidade ao bom trabalho que o Sr. Pereira tinha feito, e para também trazeres aqui, és de fora, não estás dentro, aqui os grupos têm há sempre ali às vezes muitos conflitos e quesílias que são normais e às vezes até são salutares. E portanto é preciso aqui alguém com algum distanciamento para poder reorganizar o grupo. Temos aqui uns projetos que gostávamos de executar, e assim foi. E ainda lá estou, com todo o gosto. Há quanto tempo é que está lá? Acho que vai há 6 anos que já lá estou. Está a atingir o limite do mandato. Sim, também já vos informei que estou na pré-reforma. E já preparou a substituição? Eu acho que nestas coisas tem que ser natural. E, portanto, eu não gosto de impor, tal como não impus ao Alberto Martins quando saí da Junta de Freguesia. A escolha foi natural e foi do grupo e foi também dos próprios, não é? O grupo saberá fazer essa... Mas é quase que sua obrigação garantir que a sucessão é feita sem... Eu acho que é dever de quem sai não deixar vazio. E essa é a minha preocupação sempre por onde passo. É não deixar vazio. E, portanto, ao sair, se já está assegurada a continuidade, isso é importante. Agora, também não sou a favor que se imponham. Eu saio, mas tem que ser aqui o Manel. Não, isso também acho que não é justo. Uma das características que geralmente é apontada a Guimarães é ser berço de uma forte componente associativa. Haver muitas associações que vão tendo vida mais ou menos própria, depois de vez em quando também há algumas queixas relativamente a alguma asfixia que elas sofrem, mas há uma instituição em Guimarães que é praticamente o denominador comum aos guimarãeses, que é o Vitória. Certo. Nunca sentiu atração por uma intervenção mais ativa no Vitória? Não, olha, eu com toda a sinceridade, como não poderia deixar de ser, eu nunca fui um fervoroso adepto de futebol. E, portanto, gosto de futebol, gosto de desporto. Acho que fui, quando na escola jogava futebol, ou nos divertíamos a jogar futebol, acho que era um mau jogador. E, portanto, se calhar por aí, até esse estigma me levou a não ser eu fui sócio do Vitória numa determinada fase. Fui.
E digo porquê. E na altura era até um tio meu, o meu pai também nunca foi grande, às vezes somos muito motivados pelas ligações familiares, e então era um tio com quem eu ia ao futebol. E na altura cheguei a ser sócio, mas depois entendi que não deveria continuar. E porque me afastei um bocadinho também do estádio, não é? Um dia assim uma sessão de pancadaria brutal, aquilo perturbou-me, confesso. Aliás, nunca falei sobre isto, estou-lhe a dizer isto porque tocou no assunto, mas é curioso que aqui há uns anos, há 2 anos, um amigo disse-me, quando eu passei a presidente do PSD, disse, tu agora devias-te pôr outra vez sócio do Vitória. Eu disse assim, olha, eu acho que o Vitória não quer sócios oportunistas, não quer sócios só porque agora dá jeito, porque vai ser candidato à Câmara, ou vai ser presidente do partido, ou vai ser vereador. E, portanto, eu não sou assim. E, portanto, eu disse, olha, muito obrigado, trouxeram uma ficha, assim, muito obrigado, mas eu não vou ser sócio só porque gosto do Vitória, é o clube da minha terra, defendo, sem dúvida, acho que é uma instituição extraordinária, acho que este bairrismo é interessante, se bem que às vezes era preciso que fosse mais moderado, que se calhar permitia que o Vitória até fosse mais longe, mas sem dúvida que, do ponto de vista desportivo, é a instituição base do nosso concelho e que, naturalmente, todos nós vimaranenses, mesmo os que são mais fervorosos ou menos fervorosos, devem muito respeito a esta instituição e eu, naturalmente, que não sendo sócio do Vitória, respeito muito esta instituição. Aliás, os meus filhos são sócios, aliás, e não são agora, são desde que nasceram, lá está, porque também os padrinhos e eu próprio, e eles depois, mais tarde, também quiseram continuar, também disponho essa opção, não os obrigo a nada, naturalmente, mas eles são sócios, o mais velho tem 12 anos e o mais novo tem 7, e portanto são os 2 sócios desde nascença. Mas pareceu-me identificar nas suas palavras, e corrigir-me-á se eu não estiver correto, uma certa censura a algum aproveitamento político de que às vezes o Vitória é alvo. Por isso mesmo é que eu, quando me disseram que tens que te pôr sócio, eu disse, não me ponho sócio. Podia-me pôr sócio, olha, posso-me pôr sócio no dia a seguir a terminar a minha candidatura. Portanto, depois, agora, antes, jamais o faria, por oportunismo, precisamente. Acho que as instituições, eu dou sempre este exemplo. Eu fui candidato, portanto, na última candidatura à Câmara, fui candidato a vereador, já era presidente desta instituição que falamos, do Grupo Folclórico de Santo Turcato, e a candidatura à junta estava muito envolvido. E eu, em momento algum, dentro da sede do Grupo Folclórico, toquei no assunto de eleições. Jamais o faria. Até acho que é o contrário. Até me acusam do contrário. Dizem, tu parece que estás ali a distanciar-te do processo. Se as pessoas quiserem falar, fala. Mas eu não permito isso. Eu acho que tem que haver um respeito. E é aqui sim a separação de poderes. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum levar-se as questões partidárias para dentro das instituições. Acho que aí estamos a asfixiá-las sim, estamos a controlá-las e estamos a instrumentalizá-las. E isso acho que é um erro que se paga. A instituição até pode beneficiar momentaneamente, até de um apoio maior daqui ou dali, mas acho que estamos a coartar aquilo que é a base do associativismo, que é estar ali as pessoas de livre vontade e estarem na gestão daquela instituição a defender os interesses da instituição e não a servir de trampolim para o que quer que seja, não a servir de estratégia para fins eleitorais. Acho isso mau e por isso é que também me vou distanciando um pouco disso. Estou a conversar com o cidadão Bruno Fernandes, mas não me posso esquecer que tenho aqui à minha frente um dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Guimarães das eleições de finais de setembro, de 26 de setembro. Bruno Fernandes começa muito cedo na atividade política, na militância, por volta dos 14, 15 anos, não é? Teria sido a sua entrada 16. Na JSD, Sim, pronto, por essa altura. É um dos mais jovens presidentes de junta certo. Que aconteceu aqui pelo Conselho e logo numa das vilas mais importantes, a Vila de Santo Turcato. Foi vereador, aliás, ainda é vereador na Câmara Municipal de Guimarães, ainda que sem pluros atribuídos, e agora candidata-se a Presidente da Câmara. Porquê? É o seguimento natural de um percurso político? É um desafio, é mais um dos desafios a que lança a si mesmo? Ou... Sim, eu explico. Aliás, eu já o expliquei, não. Já partilhei esta opinião quando me candidatei. De facto, eu referi o César Teixeira lá atrás, mas refiro
também o André Coelho Lima, que logo a seguir também nos cruzamos na JSD. E, André Coelho Lima, que o acompanha para a Assembleia Municipal. Precisamente, que é o cabeça de lista da Assembleia Municipal, da qual eu fui membro da candidatura à Câmara Municipal anterior, aliás, nas duas anteriores. E ali nasce um grupo, eu costumo dizer sempre isto, a política, o associativismo faz sentido também pela amizade que se criam e amizades genuínas que se criam e depois também pela compatibilidade de pensamento desse grupo que ali está. E, portanto, nós lá atrás constituímos um grupo que muitos de nós nem se conheciam-se mal, que estava motivado pela participação política e partidária, mas que a partir dali, acima de tudo, era um grupo que tinha um gosto enorme pela nossa terra, seja ao nível das freguesias, seja ao nível da concelhia, seja pela participação associativa, cada um nos Nicolinos, outros noutras associações locais, no CIR, no Convívio. Portanto, todos nós estávamos envolvidos, no fundo, para além das nossas vidas profissionais ou pessoais, no movimento associativo e, acima, em olhar para o nosso concelho, para a nossa cidade e pensar como é que ela poderia ser melhor. E lá está. E aí eu entro num projeto com, na altura, o André Coelho Lima à cabeça, em 2013, que fez um trabalho fantástico e que, portanto, organizou a estrutura do partido, montou a coligação e eu estou nesse grupo de trabalho. E, como isto não é um grupo em que tem uma única só pessoa, em que aqui estamos a trabalhar para não estamos a trabalhar para o coletivo, a minha candidatura surge com naturalidade depois de o André Coelho Lima ter feito as suas candidaturas e ter decidido não se recandidatar. Ao ter decidido não se recandidatar, este grupo de trabalho, que no caso une 2 partidos, mas podia ser apenas num partido ou num grupo fora dos partidos, refletiu e entendeu, e eu entendi também, que estava disponível para agora protagonizar este projeto. Por isso é que eu digo que isto é um projeto de continuidade, é uma alternativa credível que se tem construído e que tem apresentado um projeto ao longo, que já tem uns anos, e por isso mesmo é que nós achamos que estamos preparados, temos o trabalho feito, estamos com uma união que também motiva muito e estamos com uma estabilidade, um referencial de estabilidade que eu acho que Guimarães precisa neste momento. Mas não é o que tem tido Guimarães de estabilidade. O mesmo partido está na Câmara há 32 anos. Certo, é verdade, é verdade. Os guimaranenses escolheram esse partido e eu respeito muito isso, mas acho que estes últimos anos provaram que essa estabilidade e o trabalho, acima de tudo, não corresponde a esse passado e a essa marca do Partido Socialista. Eu acho que, ao longo dos últimos, essencialmente, 8 anos, a dinâmica do município não corresponde à dinâmica global do concelho, naquilo que são as suas instituições, as suas empresas, a sua sociedade. Isto é, acho que o município é um dos players decisivos no desenvolvimento deste concelho. E não deve ser um problema, tem que ser uma solução. E acho que o município, neste momento, é um problema ao desenvolvimento do concelho, quando devia ser o motor do desenvolvimento do nosso concelho. E com isto não estou a dizer mal de Guimarães, que às vezes confundem as coisas. Eu acho que Guimarães tem instituições extraordinárias, empresas fabulosas, a sociedade civil é extraordinária. Aliás, falámos ainda um bocadinho do bairrismo, e, portanto, aqui sente-se muito a nossa história, o nosso orgulho em sermos o território fundador deste país, mas depois temos que ter no município uma gestão, que é disso que se trata. O que vamos escolher no dia 26 é a gestão daquela grande instituição que é o município de Guimarães. E, portanto, aquilo que estamos aqui a escolher não é um partido, não é um símbolo, é uma equipa, um projeto, as ideias que esse projeto tem para desenvolver o Concelho de Guimarães. Projeto esse e a organização essa que tem um orçamento municipal de superior a 100 milhões de euros e que resulta do nosso trabalho enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, seja para os impostos municipais, seja para os impostos nacionais. E, portanto, aquilo que eu digo é: nós estamos a viver aqui um momento decisivo na história recente do nosso país e do nosso concelho, e acho que esta gestão já não é capaz de dar a dinâmica que o concelho está a perder há vários anos. Aliás, se nós perdemos população, se estamos menos competitivos ao nível do desenvolvimento económico, porque as empresas não têm
onde se instalarem, não têm parques industriais. Aliás, há dias tivemos um bom exemplo disto, que é tentarem meter uma empresa no meio de uma freguesia, alterando o PDM da agrícola para industrial, porque não há parques industriais. E, portanto, aquilo que me motiva neste momento, e que digo aos vimaranenses, é, de facto, se todos nós temos muito orgulho naquilo que é o trabalho das nossas instituições, se todos fazemos um esforço tremendo, os empresários, os dirigentes associativos, a sociedade no seu todo, nas escolas, os agentes culturais, mas de facto não estamos a ter correspondência em mesmo grau por parte do nosso município. E esse é que tem que dar o exemplo, esse é que deve ser o motor. Por isso é que eu falo na nova energia. E assim sendo, a nova energia. E assim sendo, o candidato Bruno Fernandes, que também é o cidadão pragmático Bruno Fernandes, se não vir realizadas aquelas são as suas expectativas para o dia 26 de setembro, o que é que vai fazer? O António Magalhães, sabe, quando se está... Vou trabalhar. Se eu não for eleito Presidente de Câmara, vou para a minha profissão, como sempre. Porquê? Porque nós estamos aqui e eu não vejo o lugar de Presidente de Câmara como uma profissão. E, portanto, eu candidato-me para exercer os mandatos de Presidente de Câmara, avaliando a cada mandato se mereço ser recandidato. Mas, acima de tudo, o que eu quero, naturalmente, é pôr em prática um projeto alternativo a esta governação, que entendo que está cansada e que é importante virar a página, mas se no dia a seguir isso não acontecer, eu vou trabalhar como estou hoje, como hoje vim do meu trabalho fazer esta entrevista consigo, e portanto regressarei. Agora, estou naturalmente a trabalhar, não porque estou à espera de no dia ganhar as eleições para poder ir para este novo projeto, mas sim porque acho e porque acredito que posso, de facto, com a equipa que tenho e com o projeto que construí, trazer uma nova dinâmica ao Concelho de Guimarães. Dinâmica esta que estamos a perder há vários anos, e acho que isso é fundamental para que retomemos, no fundo, a preponderância que tivemos e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Mas se não for essa a vontade dos vimaranenses, respeitarei naturalmente e a vida continua. Bruno Fernandes, já estamos no final, já ultrapassamos em alguns minutos o nosso tempo. Passou rápido. Qual era a pergunta que ele devia ter feito e que não fez? Isso aí, o António fez muitas perguntas. Ou então, de outra forma, qual era a pergunta que gostava que eu lhe tivesse feito? Qual era a pergunta que eu gostava que tivesse feito? Olha, escapou aí uma coisa que eu gostava muito, que era as bicicletas. Pensei. Ia-lhe falar precisamente nisso. Ainda continua a fazer BTT, Bruno Fernandes? Olha, a candidatura trouxe-me esse problema e, portanto, que é, também não traz o gosto de estarmos com os vimaranenses e também deste trabalho e deste projeto, mas tira-nos tempo a outras coisas que gostamos. E a bicicleta ficou parada, aliás, nem sei se ainda tenho os pneus cheios. Mas foi muito importante para uma fase da minha vida em que decidi perder peso. E a bicicleta foi muito importante para isso e ganhei o gosto. E, portanto, gosto de ir para as montanhas de Guimarães de vez em quando, percorrê-las em bicicleta de montanha. Bruno Alberto Vieira Fernandes, 43 anos, candidato a Presidente da Câmara Municipal de Guimarães nas eleições de 26 de setembro. Foi um gosto recebê-lo aqui nas conversas. António, gostei mesmo. Foi um gosto conversar. Talvez um dia, quem sabe, conversaremos sobre hotelaria, sobre restauração. Não. Fica feito o convite desde já. Muito bem. Conversas fica por aqui, a promessa de que voltaremos um destes dias com um novo convidado e com outras conversas. Por agora, o convite sempre para nos seguir nas plataformas eletrónicas do Jornal de Guimarães.